quinto ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Primeira questão. Marinalva gastou R$220 para comprar o uniforme escolar de seu filho. Sabe-se que ela pagou R$108 por 3 calças e o restante foi utilizado na compra de 4 camisas idênticas. Quanto custou cada camisa? Então, vejam só. R$220 foi o que ela pagou pelas 3 calças junto com as 4 camisas, sendo que só pelas 3 calças ela pagou um valor de R$108. E o que sobrou, ela pagou pelas 4 camisas. Então, nesse caso, eu tenho que saber quanto sobrou, tá certo? Então, aqui, para saber quanto sobrou, eu vou fazer a subtração de R$220 por R$108, certo? Então, aqui, 0 menos 8 não pode, porque 0 é menor do que 8. Pedi emprestado a casa das dezenas. Uma dezena equivale a 10 unidades. Então, aqui ficou 8 para 10, 2, tá certo? Então, aqui, quando eu pedi o emprestado, ficou 1. Então, 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 1. Então, R$112 se pagou pelas 4 camisas. Porém, a questão não quer saber quanto se pagou pelas 4 camisas, e sim quanto se pagou por cada camisa. Então, para saber quanto se pagou por cada camisa, vai fazer uma divisão de R$112, que foram as 4 camisas juntas, tá certo? Dividido por 4. Então, R$112 dividido por 4 vai dar igual a 28, tá certo? Então, preste atenção aqui. 1 não dá para dividir por 4, porque 1 é menor do que 4. Então, eu peguei mais outro algarismo. 11 dividido por 4, então, o número multiplicado por 4, que seja igual a 11, e o próximo é o 2, porque 2 vezes 4, tá certo? É igual a 8. Então, aqui eu coloquei o 8. 8 para 11 é igual a 3. Desci aqui o 2. 32 dividido por 4, um número multiplicado por 4, que seja igual a 32, tá certo? É o 8. Então, aqui 4 vezes 8 é igual a 32. 32 para 32, 0. Tenho aqui uma divisão exata. Então, cada camisa custou R$28, certo? Segunda questão. As famílias Silva e Martins almoçaram juntas em um restaurante. E a conta foi R$126. A família Silva é formada por 4 pessoas e a família Martins por 3 pessoas. Para que a divisão seja proporcional à quantidade de pessoas de cada família, quanto a família Silva deverá pagar? Então, vejam só. Nesse caso aqui, eu dividi R$126, tá certo? Por 7, porque se vocês juntarem as 4 pessoas que compõem a família Silva com as 3 pessoas que compõem a família Martins, é igual a 7. Então, primeiramente, aqui eu fiz 126 dividido por 7. 1 não dá para dividir por 7 porque 1 é menor do que 7. Então, 12 dividido por 7, tá certo? Então, aqui o número multiplicado por 7, que seja mais próximo de 12, é o 1. 1 vezes 7, 7. 7 para 12, 5. Desci aqui o 6. 56 dividido por 7 é igual a 8, tá certo? Porque 7 vezes 8 é igual a 56. Então, 56 para 56, 0. Então, cada pessoa, tá certo? Ela irá pagar R$18. Porém, a questão quer saber, ó, para que a divisão seja proporcional à quantidade de pessoas de cada família, quanto a família Silva deverá pagar? Então, quanto a família Silva deverá pagar? Cada um deverá pagar R$18. Como a família Silva ela é constituída por 4 pessoas, para saber quanto essa família irá pagar, basta efetuar aí a multiplicação, tá certo? 4 vezes 18. 4 vezes 18 é igual a 72. Logo, a família Silva, tá certo? Ela irá pagar R$72. É o valor a ser pago pela família Silva, ok? Terceira questão. A cantina da escola recebeu um estoque de 240 caixinhas de sucos. Dessas caixinhas, 30 foram devolvidas por estarem fora da validade. 14 foram doadas e o restante foram distribuídas igualmente em 4 prateleiras. Então, quantas caixinhas de suco a funcionária deverá colocar em cada prateleira? Então, vejam que dentro deste problema, nós temos várias operações a serem realizadas. Então, a primeira operação a ser realizada é a da subtração, 240 menos 30, porque dessas caixinhas, 30 foram devolvidas, então foram retiradas dessas 240.
Então, 240 menos 30 é igual a 210. Dessas 210, tá certo? 14 foram doadas. Então, 210 menos 14 é igual a 196. E o restante, que é 196, elas foram distribuídas igualmente. Então, essa palavrinha aqui, distribuídas igualmente, dá a ideia de que o problema será resolvido através da divisão. Distribuídas em 4 prateleiras. Então, será uma divisão por 4. Então, 196 dividido por 4 é igual a 49. Então, serão o quê? 49 caixinhas de suco. Portanto, a funcionária deverá colocar 49 caixinhas em cada prateleira, tá certo? Quarta questão. O pai de Bruna foi a uma loja comprar um relógio e viu o anúncio abaixo. Qual será a diferença de valor se eu parcelar em 5 vezes ou em 10 vezes? Aí o valor do relógio está aqui, ó, 5 vezes de R$ 64,00 ou 10 vezes de R$ 35,00. Então, aqui, 5 vezes de R$ 64,00, para saber quanto vai custar se parcelar em 5 vezes, então faz 5 vezes 64, então parcelando em 5 vezes, se paga por esse relógio R$ 320,00, certo? E se parcelar em 10 vezes, para saber o valor que vai se pagar, tá certo? Juntando essas 10 parcelas, então faz o quê? 10 vezes 35, que é igual a R$ 350,00. Como a questão quer saber aqui, ó, qual será a diferença? Por isso a importância de vocês saberem, tá certo? A nomenclatura com relação às operações. Porque quando eu falo diferença, eu falo da operação da subtração. Então, eu quero saber qual será a diferença de valor se eu parcelar em 5 vezes ou em 10 vezes. Então, a diferença, no caso, é a subtração do maior valor, R$ 350,00 menos R$ 320,00, que é igual a R$ 30,00. Então, a diferença é de R$ 30,00, ok? Quinta questão. A secretária da Saúde dispõe de 80 mil doses de vacina para distribuir igualmente a 8 municípios. Se cada município dispõe de 4 postos de saúde, quantas doses de vacina receberá cada posto? Então, vejam só. Primeiramente, eu tenho que saber quantas vacinas serão distribuídas para cada município, tá certo? Então, como são 8 municípios, então aqui eu fiz 80 mil, tá certo? Dividido por 8, porque quando eu tenho aqui distribuir igualmente, a ideia aqui é da divisão. Então, 80 mil dividido por 8 é igual a 10 mil. Logo, cada município receberá 10 mil doses de vacina, certo? Mas como cada município dispõe de 4 postos de saúde, eu tenho que saber quanto irá receber cada posto de saúde. Então, aqui será o quê? 10 mil dividido por 4, que é igual a 2.500. Então, cada posto receberá 2.500 doses de vacina, certo? Sexta questão. Uma senhora dispõe de 4 caixas de lápis de cor com 36 lápis cada uma e vai distribuí-los entre seus sobrinhos. Se cada um receberá 24 lápis, quantos são os sobrinhos? Então, vejam só. Primeiramente, aí vocês teriam que saber quantos lápis se tem, tá certo? Como existem 4 caixas de lápis de cor, cada caixa de lápis de cor contém 36 lápis, então para saber o total de lápis, bastava efetuar a multiplicação 4 vezes 36, que é igual a 144 lápis de cor, tá certo? Que serão distribuídas entre X sobrinhos. Eu não sei a quantidade de sobrinhos, chamei de X, tá certo? Então, nesse caso aí, eu também sei que essa quantidade de lápis de cor, tá certo? Que vai ser distribuído entre uma quantidade de sobrinhos, eu sei que cada sobrinho irá receber o quê? 24 lápis. Então, para saber a quantidade de sobrinhos, então, nesse caso, vocês iriam fazer o quê? Dividir a quantidade de lápis, 144, dividido por 24, que é a quantidade que cada sobrinho irá receber. 144 dividido por 24 é igual a 6. Logo, eu tenho que existem 6 sobrinhos, onde cada um deles irá receber 24 lápis, ok? Sétima questão. Numa editora, foram produzidos, no mês, 800 mil livros, sendo 260 mil de português, 232 mil de matemática e o restante de geografia. Então, quantos livros de geografia foram produzidos? Então, como foi que eu fiz aqui primeiramente? Somei a quantidade de livros de português, 260 mil, mais a quantidade de livros de matemática, que foi 232 mil. Somando essas duas quantidades, será igual a 492 mil, tá certo? Como existiam
um total de 800 mil livros, tá certo? E o restante desse total aqui, tá certo? Que eu encontrei, será os livros de geografia. Efetuando aí essa subtração, eu encontro 308 mil, que justamente será os livros de geografia, tá certo? Então, foram produzidos 308 mil livros de geografia, tá certo? E a oitava questão, temos assim. Dona Zélia vai colocar carpete no chão da sala. A sala é quadrada, com lados de 5 metros. Cada metro quadrado de carpete custa R$ 22,00. Quanto Dona Zélia gastará? Então, nós estudamos, tá certo? A área de figuras planas, onde vimos que quando se tem um quadrado ele tem o quê? Lados e ângulos iguais, tá certo? Então, quando se tem um quadrado, para encontrar a área de um quadrado, basta multiplicar lado vezes lado, não é verdade? Porque o quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Então, nesse caso aí, para encontrar a área, primeiramente tem que encontrar a área do quadrado, tá certo? Porque a sala ela tem um formato quadrado, tá certo? Então, nesse caso, para encontrar a área do quadrado, seria o quê? 5 vezes 5, que é igual a 25 metros quadrados. Porque a questão diz que cada metro quadrado custa R$ 22,00. Então, primeiramente, eu tenho que saber qual é a área da sala. Então, eu encontrei a área da sala, 5 vezes 5 é igual a 25 metros quadrados, mas a cada 1 metro quadrado se paga R$ 22,00. E pelos 25 metros quadrados, irá pagar quanto? Então, aqui, 25 vezes 22 é igual a R$ 550,00. Logo, ela pagará R$ 550,00. Então, a alternativa correta aí seria a letra D, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, não esqueçam de me procurarem lá no direct, que eu estarei lá disponível para vocês a partir das 3 horas, tá certo? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam de agora tirarem fotos dessas atividades e me enviarem lá no direct e no Instagram, que eu estarei lá esperando vocês, tá certo? Então, um beijo para todos vocês. Tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!